Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre neurolinguística. Como as ferramentas da neurolinguística podem ajudar você no desenvolvimento da sua carreira. Para conversar conosco, nós convidamos a Débora Eppelman, que é psicóloga, Master Training em Programação Neurolinguística e uma das coordenadoras deste livro aqui que eu tenho em mãos, livro Ferramentas de PNL. Profissionais da área abordam ferramentas da PNL para o seu crescimento pessoal e profissional. Livro este publicado pela editora Líder. PNL é Programação Neurolinguística. A Débora também é da PAC, que é um Instituto Programação em Autoconhecimento e Comunicação. Débora Eppelman, desde já, obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Muito obrigado. Bom dia a todos e eu que agradeço o convite. PNL, Programação Neurolinguística. Nós falamos de neurolinguística mais ou menos lá desde a década de 80, da década de 90, é isso? Exatamente, a neurolinguística chegou no Brasil no início da década de 80, 81. Ela começou a ser pesquisada nos Estados Unidos no início da década de 70, em 72, e chegou ao Brasil em 81. No entanto, você trabalha com neurolinguística sistêmica. Isso. E nós temos a neurolinguística tradicional. Isso. Vamos identificar as diferenças? Vamos sim. Então, a neurolinguística começou como neurolinguística, né? Os pesquisadores de 70 até mais ou menos começo de 90 estavam juntos pesquisando a mente cognitiva, que foi o início de toda essa pesquisa. Só que o Robert Dilts, Judith Delosier, Suzy Smith, alguns pesquisadores começaram a querer entender a relação entre mente e corpo, como é que a nossa mente e o nosso corpo se relacionam e como que as questões físicas também podem ser trabalhadas pela mente cognitiva. Com isso, eles deram um avanço e começaram a trabalhar o que eles chamam de mente somática, né? Que é a mente do corpo, que também registra tudo o que acontece na nossa vida. No decorrer dessas pesquisas, eles também foram percebendo cada vez mais que nós, seres humanos, vivemos em comunidade e nossos comportamentos alteram o comportamento das outras pessoas. Nós estamos o tempo todo interferindo, né, na vida uns dos outros, direta ou indiretamente. E isso fez com que eles começassem a fazer um paralelo com a física quântica, com a questão do campo, com a questão do pensamento sistêmico, por essa percepção de que a nossa mente também, eles chamam de mente de campo hoje, que é como se fosse a mente que se relaciona com o todo. Então, a programação neurolinguística sistêmica leva em consideração essas três mentes, a mente cognitiva, a somática e a de campo. E tem trabalhos, estratégias, pesquisas dentro dessas três possibilidades. A programação neurolinguística tradicional continua trabalhando a mente cognitiva. Então, ela vem desenvolvendo e percebendo cada vez mais como é que a nossa mente cognitiva funciona. Então, as duas são maravilhosas, trazem muitos bons resultados com as pessoas, tá? Só que eu, por gostar mais, sei lá, por me identificar mais, venho, nos últimos anos, me atualizando cada vez mais dentro da programação neurolinguística sistêmica, já que eu sou afiliada ao Robert Dilts, que é um pesquisador. Então, assim, minha pesquisa, meu trabalho acabou cada vez mais me levando a essa parte mais sistêmica. O pensamento sistêmico da física quântica nos mostra que quando nós atuamos, nós agimos dentro da lei física de ação e reação. Então, a programação neurolinguística sistêmica também ela mostra que quando você muda alguma coisa dentro de você, você altera a forma como você está vivendo dentro do sistema e vice-versa. Você citou o Robert Dilts, que é, aliás, o autor do prefácio deste livro, ao qual eu me referi, do qual você é uma das coordenadoras, você juntamente com a Sueli Cassis e com a Andréia Roma, Ferramentas de PNL. Vou aproveitar uma pergunta que chegou, na realidade, pelo Twitter, que é do Bruno Mayon, porque ele quer saber se a neurolinguística pode ser considerada uma ciência comprovada. Quais os estudos que comprovam a sua eficácia? A neurolinguística ainda não é reconhecida como ciência dentro do mundo científico. Então, a neurociência está fazendo um trabalho de reconhecer muitas coisas que a neurolinguística fala cientificamente, vamos dizer assim.
A neurolinguística mesmo ainda não é reconhecida como ciência, apesar de ser uma das ciências mais observáveis, né? Porque o que é a programação neurolinguística? É todo um funcionamento dentro de nós, como os nossos neurônios funcionam dentro de nós, mandam informações para que a gente tenha comportamentos, capacidades, tenha relacionamentos, etc. Então, por que o mundo científico ainda não reconheceu? Um dos motivos é que eles querem enquadrar. Então, eles falam assim, é uma ciência de comunicação? É também. Como assim também é? Porque eu também posso encaixar a neurolinguística como uma ciência da área de saúde. Afinal de contas, existem muitos resultados já de as pessoas se curarem de doenças através da programação neurolinguística. Então é uma ciência da área de saúde. Não, não só. Porque também ela se encaixa na parte de professor, né, de educação. Muitos professores já usam a programação neurolinguística em suas aulas e tudo mais. Então, o mundo científico fica assim, não, precisa encaixar em algum... Não pode ser uma ciência que abrange tudo. E a gente fala, bom, então, enquanto o mundo científico não entender que a neurolinguística pode abranger tudo, nós não queremos enquadrá-la em alguma dessas áreas, entendeu? Esse é um dos motivos que o mundo científico ainda não a reconheceu como ciência. Para mim e para muitos que estão na área há muitos anos, eu já estou na área desde 84, não faz tanta diferença, porque nós sabemos dos resultados, conhecemos o que ela pode proporcionar. Como é que se gera esta transformação na pessoa através da programação neurolinguística? Utilizando as próprias estratégias mentais que os pesquisadores vêm decodificando desde a década de 70. Então, esses pesquisadores americanos, o que eles vêm fazendo é pesquisando como que as pessoas de sucesso conseguem resultados, como é que é a estratégia delas, o que elas têm dentro delas para alcançar os resultados. Quando uma pessoa chega sem um resultado, ela pode utilizar as estratégias, a gente chama isso de modelagem, ela modela a outra pessoa para perceber dentro dela aquilo que está faltando. Então, geralmente, por exemplo, a pessoa fala, aquela pessoa tem mais confiança do que eu não tenho tanta confiança. Então, existem estratégias onde a pessoa pode resgatar a confiança de dentro dela e colocar naquela situação onde ela percebe que não tem. Isso são estratégias mentais que dentro da área a gente chama de técnicas. Mas, na verdade, todas as técnicas dentro da neurolinguística não foram inventadas. Os pesquisadores têm isso como uma coisa assim, uma meta mesmo. Eles não inventam nada, eles não interpretam nada, eles apenas pesquisam e decodificam. Tanto é que eles se autodenominam co-criadores da programação neurolinguística, porque eles não criaram, eles só organizaram, colocaram no papel, deram um nome, para formar uma metodologia, que nós chamamos de metodologia, já que não é uma ciência ainda, né? Então, é com as próprias estratégias mentais que foram decodificadas que as pessoas aprendem e transformam as situações onde elas têm limites, bloqueios, para que elas possam viver melhor. E o uso dessas ferramentas passa pela comunicação? Passam pela comunicação, tanto externa quanto interna. As ferramentas, basicamente, quando a pessoa aprende e faz com ela mesma, é uma comunicação interna que ela usa, né? Ela vai se comunicar com partes inconscientes dela, com percepções que ela tem dentro de si, que antes talvez ela nem tinha essa consciência. E aí entra a questão do desenvolvimento do autoconhecimento. Exatamente. A programação neurolinguística, o início dela, assim, a proposta dela é o autodesenvolvimento, o autoconhecimento e essa autoaplicação, inclusive. Tá? Para os pesquisadores americanos, quando as pessoas começaram a abrir consultórios e ajudar pessoas a se curarem, né, nesse sentido, foi uma surpresa, porque não era a ideia deles que isso virasse uma maneira de trabalhar dessa forma. Era uma coisa de autoaplicação mesmo. E até hoje é onde eles querem, né, que as pessoas não precisem de outras pessoas para melhorarem a vida delas, que elas aprendam a fazer isso com elas mesmas. Muito aplicada hoje no desenvolvimento profissional, que foi, aliás, o tema que eu propus lá no início dessa nossa conversa. Sim, quer dizer, a neurolinguística hoje tem sido fundamental nesse processo sim, de transformação nosso profissionalmente. Sim, totalmente, em vários aspectos. Então, por exemplo, essa transformação que as empresas estão passando hoje,
né, de competição para colaboração, o chefe se transformando em líder. Está havendo uma mudança muito grande cooperativa nesse sentido. A programação neurolinguística facilita de várias formas as equipes a se transformarem. Outra coisa, ela traz muitas técnicas e estratégias de negociação, vendas, comunicação entre pares, né, dentro da empresa. Então, ela facilita na comunicação, ela facilita na maneira como lidar com uma equipe, ela facilita na forma como você incentivar as pessoas a trazerem o melhor delas para o trabalho. Ela facilita no sentido de mudança de carreira. Às vezes a pessoa começa numa carreira, quer mudar uma carreira, ela ajuda a pessoa a perceber-se internamente, né, nessa mudança e fazer a mudança de uma maneira mais adequada para ela. Ela ajuda as pessoas a descobrirem qual é a carreira que elas querem. Porque muitas vezes eu, por exemplo, já tive vários adolescentes que vêm procurar porque eles têm dúvidas entre qual carreira seguir. Então, ela também colabora nesse sentido. A neurolinguística colabora com a questão de uma empresa se comunicar com a outra. Tudo que diz respeito à comunicação, à percepção melhor de como é que eu utilizo o meu potencial para chegar e alcançar melhores resultados, ela oferece muitas estratégias nesse sentido. O Gerson Vernieri, que nos acompanha pelo Facebook, pergunta quais as estratégias mentais para desenvolver liderança. A primeira coisa em desenvolvimento de liderança é o líder compreender que o líder não manda. Então, para ser líder, ele não vai dar ordens, ele vai coordenar uma equipe. Então, para que haja uma coordenação, o líder deve estar aberto a ouvir. Então, uma das estratégias é ter o ouvido aberto, que é uma coisa que a maioria não tem, né? A maioria nem se ouve direito, A maioria de quanto mais nós a não outra. tem. A maioria de Às nós, vezes a gente sim, até sim. acha que está ouvindo os outros, mas não está Não percebendo está. o que o outro está dizendo. Isso, exatamente. Então, a escutativa, né, que é o nome que a gente chama dessa estratégia, é uma das coisas que facilita muito, porque dentro de uma corporação, se as pessoas não se ouvirem, elas podem estar perdendo muitas possibilidades de muitas coisas importantes. Então, a escutativa, você saber tirar do outro, através de perguntas específicas, o que a pessoa tem de melhor. Às vezes a pessoa sabe tecnicamente, ela conhece, ela é boa naquilo porque ela aprendeu, mas na hora de colocar em prática, ela se sente, né, não tão segura. Então, o líder aprende dentro da programação neurolinguística a fazer perguntas, a saber como ajudar a pessoa a tirar de dentro dela aquilo de melhor que ela pode usar dentro da empresa. Tá certo. Você falou lá no início que a ideia da PNL sistêmica, né, da neurolinguística sistêmica, que é com a que você trabalha, passa também pelo cérebro do corpo, não, mas pelo cérebro do campo. Campo, isso. Ou seja, é o meio ambiente em que nós vivemos, é o Exatamente. ambiente em que nós estamos. E como nós estamos Exatamente. tratando aqui mais da questão corporativa, Sim. é muito comum a gente perceber, quando você vai conversar com as pessoas, e se eu olhar aqui na minha timeline sobre comentários do mundo corporativo, é algo tóxico. Por que esses ambientes ainda são assim? E como a neurolinguística pode nos ajudar a diminuir o impacto dessa toxicidade? Bom, tem muitas coisas aí. Primeiro que as corporações, da maneira como elas estavam, que agora muitas já estão se alterando, né, mas ainda falta muito nesse sentido, tem essa questão do comando. Então, o chefe manda, o empregado atua e não tem voz ativa, ele não pode colocar aquilo que ele acha muitas vezes. A maioria das pessoas vai procurar um trabalho não por uma paixão, e sim como uma forma de fazer dinheiro na vida. Isso também, dentro da programação neurolinguística sistêmica, seria um engano, porque se a pessoa trabalhasse com aquilo que ela é apaixonada, a possibilidade dela ter prazer e ela conseguir ficar bem dentro do ambiente de trabalho é muito grande. Hoje, os jovens estão buscando mais isso, mas o que veio vindo, né, antes é um mundo onde um quer passar por cima do outro, é uma competição muito grande, e tudo isso não é humano, vamos dizer assim, né? Porque o ser humano, na verdade, ele gosta de estar junto, de cooperar, né? E não de competir. A competição foi instaurada há muitos anos atrás, principalmente no mundo corporativo,
e é uma das maneiras de a pessoa ficar se sentindo até muitas vezes doente. Eu não posso afirmar, óbvio, que todos ficarão, nem nada disso, mas muitos acabam ficando, porque eles são quase que obrigados a fazer coisas que muitas vezes vão contra os seus valores essenciais como seres humanos. Quando a pessoa gosta do que ela faz, ela ainda consegue equilibrar. Agora, quando você junta, a pessoa está trabalhando apenas por uma questão financeira, dentro de um ambiente onde ela é obrigada, de certa forma, a ficar competindo e tendo que passar por cima das pessoas, isso mexe com os valores dela. Você vai juntando coisas que trazem uma possibilidade de doença. Agora nós vamos levar em consideração o seguinte: não é fácil você conseguir trabalhar e fazer carreira exatamente naquilo que você gosta, o que você gostava inicialmente. Então, muitas vezes nós somos levados aí pelo próprio mercado para diferentes áreas. Sim. Eu tenho como transformar essa minha relação com aquilo que eu estou fazendo? Sim. De que maneira? Justamente, primeiro, buscando e sabendo o que é que você quer, né? Depois, estabelecendo metas onde você vai alcançando resultados até chegar no ponto de você estar ou numa outra profissão ou de uma outra maneira, dentro da sua própria profissão, onde você perceba que você vai ter mais prazer naquilo que você está fazendo. Porque às vezes não é a profissão que está errada, no sentido de a pessoa estar na profissão errada, é a forma como ela está lidando com a profissão é que não está tão adequado para aquela pessoa. Então, cada caso é um caso, né, Milton? A gente generaliza, mas ao mesmo tempo sabe que não tem muito como generalizar, porque cada um de nós tem uma história de vida, tem uma percepção sobre as coisas. Então, em cada caso, o nosso papel dentro da neurolinguística é ajudar as pessoas, primeiro, a descobrirem essa paixão. Se elas podem juntar, né, trabalhar dentro da paixão, maravilha. Se elas estão trabalhando numa área que não é exatamente da paixão delas, o que tem dentro daquela área que ela pode focar para que ela se apaixone e trabalhe? Porque o trabalho apaixonado, vamos dizer assim, ele vira quase que um prazer, um lazer, né? Você faz dinheiro com satisfação. O pessoal que você acaba recebendo, atendendo lá, seja em grupo, seja individualmente, geralmente ele chega reclamando o que do trabalho, hein? Na maioria das vezes, ainda dos chefes. Do chefe. O chefe é que contamina o ambiente, Os chefes, a maioria dos chefes tem ainda essa postura de eu sou mais do que você cala a boca porque eu cheguei aqui, você não está. O crachá fala essa mais coisa alto. da hierarquia. Ele né? acredita no crachá que leva. Exatamente. Então, essa relação acaba ficando desumana. Então, por mais que a pessoa esteja na área que ela gosta, até goste do que ela faz, ela não consegue se expressar. Porque se ela começa a se expressar muito, o chefe que é chefe, abafa, porque ele não quer que a pessoa pareça mais do que ele. Então, tudo isso acaba fazendo com que a pessoa, enquanto ser humano, não se desenvolva lá dentro. E eu faço o quê? Se eu não consigo trocar o chefe, eu não estou falando nem trocá-lo, Sim. mas trocar a forma como ele age, Sim. como eu posso reagir? Aí eu posso mudar a minha emoção interna para eu responder a esse chefe de uma outra forma. Então, quando ele me subjuga, por exemplo, no caso, né, que ainda existe muito assédio moral dentro de empresas, e eu não quero mudar de empresa e não tenho como mudar meu chefe, então eu vou me mudar dentro de mim, a maneira como eu vou responder, para que eu faça cada vez menos mal para mim mesmo. Já que a pessoa está fazendo, eu paro de fazer. Então, é uma forma de você mudar a forma como você vive aquilo, como você responde aquilo emocionalmente falando dentro de você. Então, o ambiente, a pessoa continua a mesma, mas você para de fazer-se mal. Porque, na verdade, no final das contas, é sempre a gente que faz as coisas. O chefe nunca vai te fazer mal se você não permitir que ele faça. O permitir, dentro da neurolinguística, é dentro. Ou não permitir que o mal dele lhe atinja. Exatamente, exatamente. Esse é o processo. Exatamente. Então, você fica dentro de você mais bem estruturado para saber lidar com essa maneira do chefe agir. É isso. O Antônio Barbante manda para cá a mensagem, ele está no nosso Facebook, nos acompanhando ao vivo também no jornal, aqui no Mundo Corporativo, e ele diz assim: PNL se relaciona de alguma forma com resiliência, só que ele complementa: isso tudo não é muito conformismo? Ser resiliente é ser conformista? Conformado? A meu ver, eu vou colocar a minha maneira de ver, né? Porque cada um pensa de uma forma. A meu ver, não. A meu ver, é aceitar.
né? Muitas pessoas compreendem o aceitar como se conformar. Então, se conformar, a meu ver, significa eu não aceito aquilo, mas eu me conformo que aquilo acontece daquela forma. A resiliência, o aceitar, né, a aceitação, a pessoa de verdade muda dentro dela para aceitar que a situação é daquela maneira. Então, a resiliência, para que ela exista, ela precisa passar por essa aceitação. Que eu posso não concordar e nem, se eu estivesse no lugar da pessoa, eu não faria como ela, vamos dizer. Uhum. Mas eu aceito que ela é daquela forma. E eu paro de querer brigar com ela, porque ela é de um jeito, eu sou de outro. Então, sim, a PNL passa pela resiliência e, a meu ver, né, porque aí cada um percebe de uma forma, essa aceitação faz essa diferenciação na questão do conformismo. Porque talvez o ser conformista nesse processo perceber o que acontece em relação a você, da maneira como tratam você, e você não fazer nada para mudar aquilo, nem em você mesmo. Exatamente. Aí sim é um conformismo. Exatamente. A resiliência, ela passa a ser diferente, porque você, Sim. para ser resiliente, você tem que se fortalecer. Exatamente. Na realidade, gera uma mudança. Exatamente. A Patrícia Gonçalves usa até uma expressão que eu achei bem interessante aqui, autorreforma. Mas assim, quais são as técnicas a serem usadas para uma autorreforma com relação à necessidade de mudanças referentes à sua própria vida? Dizer quais são as técnicas, para mim, é bem desafiante por um único motivo. Essa autorreforma, ela pode ser necessitada, vamos dizer, pela pessoa em vários níveis, como a gente fala dentro da programação neurolinguística. No nível de comportamento, de capacidades, de crenças e valores, identidade. Então, vai depender de qual a reforma que a pessoa vai precisar, quais são as técnicas que nós vamos utilizar. Não existe uma técnica, a neurolinguística ela não tem uma técnica específica para algo. Ela tem muitas técnicas que as pessoas podem utilizar em vários contextos diferentes, dependendo daquilo que ela está trazendo como problema. Então, fica um pouco desafiante eu responder especificamente uma técnica, porque essa autorreforma pode passar por muitas estratégias, dependendo daquilo que a pessoa está querendo e em qual nível está a questão dela, a gente fala. Já a Edna traz aqui uma outra preocupação. Ela quer saber se a PNL pode ser aplicada com crianças que têm dificuldade de aprendizagem em sala de aula. Sim, e muito. E muito. Eu já dei muitos treinamentos para professores. Os professores, quando aprendem a programação neurolinguística, a maioria deles fala assim para mim, por que a gente não aprende isso na faculdade? Porque assim, aquilo que a neurolinguística oferece em termos de comunicação, de percepção da criança, aumenta e muito a possibilidade do professor compreender como lidar com aquela criança. Assim, o que está fazendo com que aquela criança tenha dificuldade no primeiro momento e como é que ele pode lidar com aquela dificuldade da criança. A meu ver, eu sempre falei isso, já estou na neurolinguística há tantos anos, é uma das áreas onde eu acho que deveria realmente existir pelo menos um ano de PNL dentro de uma faculdade, né, de letras ou de pedagogia, para colaborar com os professores. Porque daí eu fico pensando aí no sentido oposto, porque aí você abordou da seguinte maneira, o professor trabalha com neurolinguística na relação com os alunos. Sim. Agora, eu como pai, eu posso trabalhar neurolinguística para que o meu filho desenvolva essas capacidades? Sim. Ou seja, preparar o meu filho, já que Sim. necessariamente eu nem sempre vou encontrar professores com este preparo? Sim. Sim, eu já tive alguns alunos nesses anos que tiveram filhos e que, a gente fala, criaram com olhos de PNL, né, usando a programação neurolinguística. A pessoa chega na idade da adolescência já muito mais conectado consigo mesmo, equilibrado. Assim, o fato de pais conhecerem a neurolinguística e educarem seus filhos utilizando essa metodologia aumenta muito a possibilidade do adulto, né, aquela criança virar um adulto mais inteiro, mais equilibrado do que sem a neurolinguística. Ela oferece muitas ferramentas para pais, para as próprias crianças, né? Quando elas aprendem. Já o Francisco traz uma outra questão. Francisco Carneiro. Qual a melhor maneira de perder as fobias e encarar a vida sem medo? A melhor maneira, primeiro... Só tem pergunta fácil aqui para resolver, as né? pessoas querem que eu generalize. Só tem pergunta fácil. Eu posso responder de uma forma genérica, né? Porque realmente, de novo, cada pessoa é diferente da outra. Mas vamos supor que seja realmente uma fobia.
Existe uma estratégia dentro da programação neurolinguística que chama-se dissociação. Na linha tradicional, ela chama cura rápida de fobia. Ela foi desenhada justamente para fobias e traumas, para essas situações onde a pessoa passa por um processo muito forte, acaba ficando com uma resposta fóbica. Como é que ela pode mudar isso dentro dela? De que forma? Mexendo com o filme que está lá dentro, que fez a fobia acontecer. Então, explicar a técnica é meio complicado, mas existem, sim, técnicas específicas para fobias e traumas. São muito poucas coisas que existem técnicas específicas. Fobias e traumas é uma delas. Quando a pessoa tem um comportamento indesejado que ela não quer mais, existem técnicas específicas. Existem estratégias para a questão de vícios, mas daí já são processos que podem demorar 10, 15 dias, né? O processo dentro de um consultório. Agora, a grande maioria das técnicas são realmente generalizadas. Nós falamos muito da necessidade de transformação e que o Isso. mundo está se transformando muito rapidamente. Isso, O medo de mudar, ele ainda é muito grande? ainda é. Apesar que já diminuiu muito, porque as pessoas já vêm percebendo que há uma necessidade muito grande de mudança hoje. O mundo está cutucando as pessoas de várias maneiras para que elas mudem, né? O próprio fora, o externo. Então, as pessoas estão meio que sendo obrigadas, mesmo aquelas que não queriam. Dentro da programação neurolinguística, a gente gosta de falar que as pessoas vão se modificar, não no sentido delas passarem a ser outras pessoas, né? E sim no sentido delas serem cada vez mais elas mesmas. Porque quando você trabalha uma situação, por exemplo, que te trazia insegurança, é porque em algum momento da sua vida você passou por uma situação semelhante, inseguro. Quando você coloca segurança, você está trazendo uma emoção de você para com você mesmo. Então, isso a gente fala, é você cada vez assumir mais quem você é na vida e não mudar para ser uma outra pessoa. A gente pode até utilizar, através da modelagem, a gente tem um pressuposto da PNL que fala, se é possível para o mundo, é possível para mim. Então, se uma pessoa conseguiu fazer, qualquer outra pessoa pode aprender e fazer também. Então, tudo isso, se você juntar num pacote só, traz já estratégias para as pessoas estarem se trabalhando. Mas será né? que funciona assim mesmo? A capacidade de conhecimento intelectual das pessoas não nos difere? Então, uma é muito mais capaz do que outra? Uma tem muito mais habilidade do que outra? Será que eu vou sempre conseguir me desenvolver se eu tiver esse desejo, esse recurso, para chegar no mesmo nível de outras pessoas em determinadas áreas? Sim, porque a capacidade intelectual de nós, seres humanos, é a mesma, em termos de potencial. Se você tem mais ou menos do que eu, é por aprendizado. Então, eu posso ter passado por mais situações limitantes na minha infância, ou uma educação que eu ouvi mais, você é burro, você não consegue e tal, e isso pode ter feito com que eu acreditasse que eu sou mais incapaz do que o outro. Mas a capacidade não deixa de existir dentro da pessoa. Então, quando a pessoa descobre e transforma essas situações dentro dela, ela passa a ter tanto potencial quanto qualquer outra. O que difere nas pessoas é a forma como elas passaram pela vida. Então, tem pessoas que foram mais incentivadas. Então, elas chegam na idade adulta aparentemente com mais capacidade. Não, elas desenvolveram a capacidade por aprendizado. Da mesma forma, o dom. Tem pessoas que nascem com o dom. Outro dia eu vi um vídeo de um menino tocando piano numa orquestra sinfônica, ele ainda de fraldas. Tocando piano mesmo, né? Assim, não é, não, piano não, desculpa, bateria. Menino tocando bateria. Quer dizer, esse menino nasceu com um dom. Isso significa que, se eu quero aprender a tocar bateria, eu vou ter que desenvolver coisas que ele já veio com isso desenvolvido, mas não significa que eu não possa chegar no mesmo patamar. Habilidade é dom mais treino. Quanto Exatamente. menos dom, mais treino. Quanto mais dom, menos treino. Exatamente. E Há quanto quem diga menos que quanto- limitação interna, mais facilidade de você alcançar os resultados de habilidades. Até há quem diga que quanto mais dom, mais treino ainda, porque a pessoa nunca está satisfeita, né? Exatamente. A Heloísa Norá diz assim, ó, já tive um chefe maligno e lidei com isso exatamente mudando a minha forma de encará-lo. Esse tipo de comportamento do chefe não é insegurança? Eu creio que sim. Se eu fosse generalizar, eu diria que sim. Não só do chefe, como qualquer pessoa que quer submeter o outro. Quer dizer,
O fato de eu querer submeter o outro significa que eu não tenho segurança em mim. Se eu tivesse segurança em mim, eu não precisaria fazer isso com o outro. Mas isso é uma generalização, tá, Milton? Tá. E você já fez questão várias vezes de deixar claro aqui o seguinte: os casos, quando se trata com PNL, e aliás em outras áreas também, não é possível generalizar. Até Isso, porque as coisas são discutidas individualmente. exatamente. Para fechar aqui a nossa conversa, o Carlos Cavalcante pergunta que tipos de preconceitos existem acerca das ferramentas da PNL. E acrescenta: eu entendo a PNL como uma ferramenta de diferenciação. Por que de não estar ainda tão atualmente, ou não estar tão atuante atualmente nos meios corporativos? Olha, dentro daquilo, eu estou há 30 anos na PNL, uma das coisas que pegam muito as pessoas é essa questão da programação neurolinguística, afirmar mesmo que nós somos perfeitos, que nós somos pessoas que internamente, potencialmente, somos maravilhosas. Então, por incrível que pareça, no mundo tão negativo como nós estamos vivendo ainda, falar isso, as pessoas falam: ah, imagina, isso é loucura, isso não pode ser. Quer dizer, o preconceito aparece por uma incompreensão das próprias pessoas, da sua própria capacidade. Se eu falar que então eu sou perfeita, ou o ser humano é perfeito, eu estou falando mal de mim mesmo se eu não sou, né? Começa por aí. Uma outra coisa também, houve uma fase muito longa até, onde a programação neurolinguística começou a ser mal vista no sentido da manipulação. Houve algumas pessoas que começaram a utilizá-la para manipular as pessoas. Não é esse o propósito dela. Você consegue manipular as pessoas? Essa era uma pergunta até que eu tinha aqui no Infelizmente, sim. Facebook também. Infelizmente, sim. A mesma ferramenta que eu vou usar para me comunicar bem com você, para entrar no chamado rapport, que a gente fala, né, numa sintonia para que a comunicação flua, eu posso utilizar para manipular. É como uma faca. Eu posso usar a faca para cortar o pão e posso usar a faca para matar alguém. É o mesmo instrumento. Então, a meu ver, né, no meu entendimento, infelizmente, sim. E por muito tempo, o que aparecia na mídia era só uma questão de manipulação. E as pessoas começaram a achar que programação neurolinguística é isso. E, na verdade, não é isso. Nunca foi o propósito nem dos profissionais que vêm pesquisando há tantos anos, nem de muitos profissionais que vêm utilizando essa pesquisa. Hoje em dia, as pessoas já compreenderam que não é bem assim, muito pelo contrário. As pessoas podem usar, mas não é o propósito dela. Nós estamos chegando no final do programa, mas Que eu não pena, quero né? deixar esse conceito ao qual você se referiu agora no ar. Rapport, do que é? O rapport é uma sintonia que se estabelece com você mesmo ou com os outros quando você quer se comunicar bem. É como se você entrasse numa sintonia no sentido de falar na mesma linguagem da pessoa, no mesmo tom de voz, de uma forma que a pessoa tenha mais condições de compreender aquilo que você está falando. Opa, estamos falando de comunicação de novo. E aí, Exatamente. só para fechar, porque a pergunta aqui final era sobre por que a neurolinguística não está ainda sendo tão utilizada no mundo corporativo, foi mais ou menos isso que o nosso ouvinte aqui tinha perguntado. Você entende isso mesmo? Hoje a neurolinguística já está disseminada aí na área corporativa? Eu acredito que, na comparação, né, de quando eu comecei, de lá para cá, eu acredito que hoje muitas empresas já utilizam. Já tem muitas empresas que, quando uma pessoa chega, por exemplo, no currículo dela, practitioner ou master practitioner em programação neurolinguística, elas colocam o currículo da pessoa também acima, porque elas já sabem e compreendem que uma pessoa que tem uma formação dentro da empresa vai ter mais condições de atuar de diversas maneiras. Cada vez mais tem empresas chamando a programação neurolinguística, treinamentos, vivências, para essa formação de equipes. Ou seja, cresceu muito. É claro que não são todas as empresas que utilizam ainda, mas já cresceu muito na comparação de o que era. Aqui no Brasil, na verdade, é um lugar onde menos tem. Na Europa, praticamente todas as empresas já utilizam neurolinguística, já é uma coisa muito mais disseminada. Nos Estados Unidos, então, mais ainda. Nos Estados Unidos já existem pessoas dentro da programação, assim, formados, né, em programação neurolinguística, atuando em áreas pagas pelo governo, dentro de presídios, na área de atleta, no atletismo, em várias áreas. Ou seja, o Brasil ainda está um pouco atrás, mas no mundo ela está muito mais avançada.
E se você quiser conhecer um pouco mais sobre como aplicar a neurolinguística, em quais áreas aplicar, tem esse livro aqui que eu tenho em mãos, que é um livro coordenado pela Débora Eppelman, Sueli Cassis e Andréa Roma, tem o prefácio de Robert Diltz, Ferramentas de PNL, profissionais da área abordam ferramentas da PNL para o seu crescimento pessoal e profissional, livro este publicado pela editora Líder. Débora, quero agradecer a sua gentileza de estar conosco, trazer parte do seu conhecimento na área de neurolinguística. Dizer a você que a participação aqui no Facebook foi intensa, há várias outras questões sendo colocadas, o que só mostra o interesse das pessoas nessas ferramentas. Muito obrigado. Agradeço o seu e até convite mais. novamente. Muito obrigado. E a você que participou, e eu não pude passar as perguntas aqui todas para a Débora, desculpa. A você que participou ativamente aqui, o meu agradecimento. Lembrando sempre o seguinte, a nossa ideia é que este conhecimento seja compartilhado. Portanto, se você tiver artigos, um conhecimento específico em determinada área dentro do mundo corporativo, nos ajude compartilhando esse conhecimento também. Visite o nosso grupo de discussões no LinkedIn Mundo Corporativo da CBN, publique lá a sua opinião, publique lá o seu artigo, e essa é uma maneira de a gente fazer com que mais pessoas tenham este conhecimento também à disposição. Muito obrigado pela sua participação. Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.